Louvado seja o nome do Senhor, né? Sempre é um desafio quando a gente é convocada para conversar um pouco sobre a palavra do Senhor, né? As crianças lindamente ministraram, através do louvor, a história de Davi e Golias. A história de Golias está em 1 Samuel 17, de 1 a 57. Foi o que eles expressaram aqui. E aí, eu peguei alguma característica do Golias. Está ali o Golias. Golias tinha quase 3 metros de altura. Alto, né? Ai, meu Deus, imagine um Golias aqui. O Golias tinha quase 3 metros de altura. Usava um capacete de bronze, uma armadura de bronze. E a seta dele a lança pesava 7 quilos. Mas só que Golias era arrogante, autossuficiente e confiava na força dos seus braços. Esse era o Golias. E aí vamos falar um pouco sobre Davi. Davi tinha 8 irmãos, era o mais novo, era pequeno, jovem, bonito, né? De aparência, e era um pastor de ovelha, cuidava do papai, trabalhava com seus pais. E Davi também tinha uma característica, antes de toda essa história acontecer, havia um chamado na vida de Davi. Davi é pequeno, ninguém dava nada por ele, Davi era humilde, e aí veio uma promessa sobre Davi, que Davi seria rei. Davi, rei, menininho, jovem. Só que, quando Deus faz uma promessa, ele cumpre. Demora, pode até demorar, ou é rápido, mas o Senhor cumpre. E eu quero dizer para vocês que antes de toda essa história, Davi ele tinha um dom de acalmar Saul. Quando Saul estava triste, atribulado, e ele ia lá com a música dele, com a harpa dele, e tocava. E aí acalmava Davi. Então Deus já tinha um propósito para tudo isso. E agora eu quero fazer um desafio para vocês, Davi, igreja, no modo figurado, como uma professora de educação infantil, eu quero trazer agora ludicidade para a gente. Eu quero que vocês imaginem que agora vocês são Davi. Vocês são Davi. Eu também, tá, gente? Por isso que eu gostaria de estar aqui, porque aí eu ficaria assim. Eu também sou Davi. E eu quero que vocês imaginem, desafio. Quais são os Golias que está afligindo vocês? Quais são os Golias que está deixando vocês um pouco apavorados, com medo? Com medo? Vamos pensar. Vamos raciocinar. Quando recebi o convite, eu falei, ai, meu Deus, logo eu, com tantos Golias. Aí Deus falou, pois é, filha, mas tantos Golias que eu já te fiz matar, né? E aqui nós temos vários Davis. Se eu olhar aqui, eu tenho vários Davis que mataram tantos Golias, tantos irmãos que têm testemunhos maravilhosos de Golias caídos na vida de vocês. Golias da doença, Golias da falta de emprego, Golias da depressão, Golias da ansiedade, Golias e Golias e Golias. Então, eu quero dizer para vocês que agora nós vamos entrar. Vocês são Davis, unissex, Davis. E a gente vai visualizar os Golias que têm tentado nos afligir. A diferença de Davi era a diferença.
ele não confiava na força dos seus braços. Davi nunca confiou que ele era capaz de alguma coisa. Davi nunca confiou que ele era autossuficiente. Golias sempre afrontando 40 dias, afrontando o exército do Deus vivo. Cadê? Quem é que vem contra mim? Eu sou mais forte. Eu tenho a armadura mais, como que fala, mais tecnológica. Vamos trazer para o nosso meio. Eu tenho Davi lá, cuidando das suas ovelhas, quietinho, e dizendo que ele iria na força do braço do Senhor. E aí veio Golias, tu vem contra nós com espada e lança, mas nós vamos contra ti, em nome. E agora eu quero Isaías 41, de 10 a 13. Eu quero que vocês leiam, porque Davi, ele ia com esse aqui, ó. Davi estava com essa palavra. Davi lia a Bíblia. Davi tinha princípio da palavra do Senhor. Davi sabia em quem ele confiava. Davi não confiava em qualquer um. Davi confiava num Deus vivo. Um Deus que pega pela mão dele e disse: filho, eu que vou acertar. Pá! Imaginem, queridos, você com uma funda, com uma pedrinha, e lá, ó, tum, 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 pá! Só o Espírito Santo para fazer você, para levar lá no lugar certo, não é, gente? Não tem outra pessoa, não. Então, eu quero que, com a igreja, eu não quero fazer isso sozinha. Vamos ler juntos? Vamos ler o 10, hein? Porém, onze. Isaías, não é Salmo, viu? Não é Salmo. É Isaías 41, 10. Isaías. Isso acontece. É uma peleja, porque vocês precisam acreditar que o Deus de Davi, Ele está atualmente com vocês. Em nome de Jesus, comigo também. Então vamos lá de novo? Não se assombre. Eu te fortaleço e te sustento. Eis que sim. 12. Buscar-lhe-ão. Serão. Treze. Pode deixar esse? Vamos de novo? Era nesse Deus que Davi confiava. É nesse Deus que nós temos que confiar. Muitas vezes, o Golias, ele vem sem você esperar. Através de uma doença, através do desemprego, através de uma ansiedade. Muitas vezes, o Golias vem de uma maneira que você não está preparado. Muitas vezes, te deixa baqueado.
Mas olha, é normal a gente ficar triste. Sim, é normal. É normal a gente ficar com medo. Sim, é normal. Mas não tem que persistir. Não precisa persistir. Porque nós confiamos em quem? Num Deus do exército, num Deus do impossível, num Deus que pode fazer todas as coisas nas nossas vidas. E a Bíblia diz que Deus está no controle de tudo. É a frase que mais ouvimos, é a frase que mais ouvimos o tempo todo. Mas na hora da luta, a gente esquece que Deus está no controle de tudo. Então ele diz de novo, Isaías 41:13. Por favor, Isaías 41:13. Eu te tomo pela mão direita. Como Davi, foi através de que Davi conseguiu matar Golias? Foi com as mãos. Opa! E Deus está falando para você nessa noite, através da cantada das crianças, através do teatro, que Ele toma pela tua mão e te diz, direita, e te diz, não temas, eu te ajudo. Ele te ajuda. Ele tem nos ajudado. E eu quero falar, trazendo para a minha atualidade, porque a gente precisa testemunhar de que Deus é um Deus poderoso, é um Deus de ontem, de hoje e eternamente. E até o dia em que Ele virá para nos buscar, para nos levar, e aí tudo vai passar. Enquanto estivermos aqui, vamos enfrentar Golias, sim. Vamos enfrentar dificuldade, mas nós temos na mão uma ferramenta chamada Palavra do Senhor, porque é a palavra que vai, de Gênesis a Apocalipse, que vai nos ajudar a vencer, em nome de Jesus, os nossos Golias. Em nome de Jesus. E eu quero lhe dizer que depois que eu tirei a minha carteira, foi o meu maior desafio. Dia 30 de novembro, tirei a minha carteira, como na mão, 7 vezes, né, gente? Como foi dito, isso aí. E aí, chegou a hora, eu estava na médica, ela, Sandra, está na hora de sair da moto, né, filha? Falei, mas eu sempre eu piloto bem moto. Aí Deus me deu a carteira de carro. Compramos um carro. Vendi a moto. Papai do céu é bom. E me deu um carro. Né? Não é, no início foi a mãe, não. Foi misericórdia. E aí, compramos o carro. E o carro parecia Golias mesmo, porque era o carro lá e eu aqui. Rogério, Bia, vai lá dirigir o carro. Não, Rogério, dirige para mim. Vai lá dirigir o carro. Não, o carro ficava estacionado e eu aqui. Quando eu entrava no carro, minhas pernas tremiam de medo do carro. Era novo, medo de dirigir. Eu falei, mas pai, você disse que não me dá a carteira para me ficar com medo, mas para dirigir, para levar a tua palavra, para falar do teu amor, para estar na reunião das mulheres. Ai, que saudade da moto. Querendo voltar ao Egito, né? Oh, meu Deus do céu. Oh, Jesus, misericórdia da minha vida. E aí, chegou um dia 1º de abril, que eu precisava trabalhar. Comecei a trabalhar. E eu não tinha moto. E aí, chegaram e disseram, você vai ter que dirigir. E glória a Deus, que aí Deus colocou uma pessoa para estar comigo, para me ajudar. E aí comecei a dirigir. Deixei o carro morrer 10 vezes. Cheguei tarde. O carro morreu na primeira vez 10 vezes. Eu falei, ai, meu Deus, não vou conseguir. Chorei. Oh, meu Deus, não vou conseguir. Mas Deus me deu a carteira.
Não é possível. Foi, meus irmãos. Fui. E Deus começou a me ajudar a vencer o meu medo de dirigir. E hoje eu dirijo. Já fui no Dório Silva, já fui em vários lugares dirigindo. Só falta aprender mais um pouquinho, estacionar, e preciso aprender a dar um pouquinho de ré. Mas eu vou conseguir. Vou sim. Vou. Porque Deus me deu a carteira e eu estou conseguindo dirigir. Eu já consigo dirigir. Até a minha Mariana, minha filhinha, falou assim: mamãe, você está metendo o pé, né? Ai, foi uma bênção que Deus me deu, que hoje eu posso dirigir, hoje eu vou para o meu trabalho, hoje eu não tenho medo, em nome de Jesus, do carro, porque quando Deus ele dá completo, deu carteira e deu carro, e o meu carro só entra louvor, meu carro não entro nele sem clamar o sangue de cordeiro, porque é uma coisa séria. Então, hoje eu dirijo. Então, meu irmão, o que eu quero te dizer com o meu testemunho é que você pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Medo, a gente só consegue vencer o medo fazendo. Se a gente ficar o tempo todo alimentando o medo vai tomar conta da gente. Vai, meus irmãos, vai. Por isso nós temos que ter ousadia no Senhor Jesus. No Senhor Jesus. Não é na sua força, não. Lembra do Davi? É na força do Senhor Jesus. Outra situação. Eu estava lá. Depois de 3 meses sem trabalhar, eu começo a trabalhar com minhas crianças, que eu tanto amo. Eu gosto do meu trabalho. E aí eu tenho 20 crianças, mas eu tenho 5 crianças especiais. Mas 2, em especial, é que tinha muito autorregulação na linguagem pedagógica, autorregulação, crise. E aí, quando esses 2 meninos, tinha crise e corria atrás de mim para me bater, eu corria daquelas crianças, sério, irmão? Eu corria assim, corria e saía da sala com medo, porque eu tinha medo também de encostar, porque hoje a gente não pode nem falar: menino, para com isso, que a gente pode ter problema. Então, eu literalmente corria, e era de 8 da manhã até as 16 horas com essas crianças em crise. Não é exagero, é verdade. E aí teve um momento que eu saí da minha sala chorando, pedindo: Senhor, o mesmo Deus que controla o tempo, Tu pode controlar uma criança com autismo, sim. Tu pode fazer com que essa criança ela fique bem, ela consiga ficar bem. Me dê estratégia, me dê sabedoria para lidar com eles. E eu passei a amar aquelas crianças. E pedi às meninas, Débora, outros irmãos, para estar orando comigo por essas 2 crianças. E Deus, na sua infinita misericórdia, hoje eu tenho 2 crianças abençoadas. Hoje eu tenho 2 crianças que eu amo. E que aí ele fica: tia Tanda. Ele me chama tia Tanda. Tia Tanda, eu te amo. Ai, Tim, como eu te amo. E amo o meu Deus por ter me dado estratégia, eu e as minhas meninas, as minhas parceiras, para conseguir conquistar o Jim. E hoje eu tenho um Jim maravilhoso. Hoje eu tenho um Arthur que consegue ficar calmo. O Jim, essa semana, me surpreendeu. Ele sabe escrever o nome dele. E falou: tia Tanda, eu sei escrever meu nome. Não sabe não, Jim? Teitim. Sabe não. Teitim. Me dá caneta. Dei a caneta para ele e foi lá. D-E-A-N. Eu chorei. Glória a Deus. E o Arthur, aquele menino que falava que não gostava de mim, que eu era feia. Tia Tanda, vou dormir tranquilo com você.
vou dormir só se for com você. E ele coloca o meu braço assim, e o menininho dorme igual um anjo, porque ele é uma bênção. E já declarei que a minha sala é uma bênção, e que minha sala é um pedacinho do céu. E que minhas crianças vão crescer para a honra e glória do Senhor. E serão meninos e meninas abençoadas em nome de Jesus. Porque aonde você estiver, você tem que ser missionário. Aonde você estiver, você tem que falar do nome do Senhor. E nossas crianças, professores, nós professores, temos uma arma de determinar para nossas crianças que eles serão o futuro de amanhã abençoado. Futuros levitas, futuros adoradores, serão os futuros deles serão brilhantes em nome de Jesus. E o terceiro Golias que eu ainda estou enfrentando. Há 3 anos, o ano passado, eu fiz 3 cirurgias no meu rosto. E aí, infelizmente, descobri agora, há um mês, que, sem querer, não vou entrar... o médico atingiu um nervo do meu rosto. Por isso que eu tenho, às vezes, tanta dificuldade de, muitas vezes, estar aqui. Porque se eu falo muito, a minha boca fica seca, começa a doer, começa a inchar. E, muitas vezes, eu fico em casa quietinha para poder não doer, para me preparar para o dia seguinte. E faço muito esforço no meu trabalho, só que as minhas crianças sabem. E tem hora que eles sabem, tia Sandra, está doendo? Então vamos ficar quietinho para a tia Sandra não ficar com dodói. Mas eu tenho enfrentado. Mas olha, eu tenho visto o Golias. E o Golias tem caído. O Golias tem sido destronado. O Golias tem sido, em nome de Jesus, vou voltar aqui para dizer que eu não tenho mais nada no meu lado esquerdo, que eu voltei ao normal, vou voltar, porque já melhorou bastante, mas ainda me incomoda. Mas Deus já está preparando tudo para que daqui um tempo meu rosto volte 100% normal. Então eu quero dizer, encerrando, e dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, mais do que imaginamos. E que se não for aqui, o Senhor tem para nós mar de cristal. Deus tem para nós coisas boas, coisas lindas, coisas perfeitas. E eu tenho orado que muitas vezes eu tenho pensado agora no Golias, que eu tenho pensado nela especial, que Deus tem confortado o coração dela, que Deus tem falado ao coração dessa irmã, que há alguns tempos perdeu uma pessoa importante na vida dela. E eu quero dizer para ela que nós temos orado, nós temos clamado junto com você, para que o Senhor conforte o teu coração. Porque, olha, para ele já acabou, ele está bem, não tem mais nada. Mas o Senhor precisa confortar para aqueles que ficam. Porque a gente sofre mais quando a gente perde um querido, Ruth, quando a gente perde um querido, como a minha mãe, como meus irmãos, a gente precisa ser consolado. Aqueles que foram, não precisa mais. Não precisa, porque eles não vão mais pagar conta. Acabou, Jesus levou. Mas a gente ora para que vocês fiquem bem e sabendo que Jesus está no controle o tempo todo. É difícil falar isso? Mas é verdade. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. De tudo mesmo. Até de uma doença que a gente não acredita que vem. Até de uma pessoa que está boa, e a gente julga que está boa, e de repente essa pessoa se vai. Mas mesmo assim,
Deus ainda está no controle. Deus não dorme. O nosso Deus, Ele guerreia por nós. O nosso Deus, Ele peleja por nós. E Ele está pelejando por você. Ele está pelejando. Basta você acreditar. Vocês imaginam, para mim poder terminar, se eu continuasse com medo daquele carro? O carro estaria lá, porque o carro sem ninguém, ele é um carro, ele é uma máquina. E se Deus não me desse ousadia para entrar naquele carro, ele ia ficar lá. Então, mate o teu Golias todos os dias. É medo? Mate ele. É ansiedade? Mate ele, em nome de Jesus. Lendo a palavra, irmãos, ouvindo louvores, se alimentando. Meus irmãos, seja confiante. Se vocês souberem que o irmão está passando por alguma dificuldade, não julgue o irmão, não. Vai lá, vai saber o que ele está passando e ore junto com ele. Não é para falar para ninguém, não. Mas ore junto com ele e não sai de perto dele até a luta dele passar. Faça isso, porque foi isso que o nosso irmão Valtinho ensinou para a gente. Toda vez que a gente faltava, os mais antigos, ele ligava: Bia, por que você não foi na reunião geral? A gente tinha que dar uma satisfação para ele. Era amor, era zelo, era carinho. Então, sejam irmãos confiáveis. Assim como Davi confiou num Deus vivo, você também pode ser confiável a ponto de um irmão poder desabafar para vocês o Golias que eles estão vivendo, em nome de Jesus. E aí, quando eu estou falando para vocês, meus irmãos, é para mim também. Deus falou muito ao meu coração essa semana. Deus falou muito ao meu coração ao estar lendo sobre essa história. E eu quero dizer para vocês, continue marchando, continue guerreando, continue buscando, porque Deus é com vocês, Deus é conosco, e não existe ninguém maior, nem melhor, nem tão grande como o nosso Deus. E eu quero ler com vocês e quero que vocês coloquem no coração essa semana Isaías 41, versículo 13. De novo, vamos ler, vamos orar, vamos falar e vamos tomar posse dessa palavra em nome de Jesus. Bem forte. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: amém.